Tô brincando com ela que ela assustou que não me viu. Cadê? Cadê a mulher? Que bom, né? Estarmos aqui na casa do Senhor. E hoje, profeticamente, você está semeando no mês de setembro. Ato profético, você já entendeu isso? Você já pegou isso? Já absorveu isso? Porque 2024 vai ser lindo porque você entendeu. Porque você semeou no reino, na melhor terra, no melhor lugar. E o fruto, ele vem. Né? Esses dias tudo aprendemos sobre fruto, sobre amor, sobre se doar, sobre ser semente, sobre semear, sobre o semeador, sobre o agricultor, sobre esse Pai maravilhoso. Quantos ensinamentos e experiências que possamos absorver e entender tudo. O 100% que Deus tem para nós nesses 12 dias. E hoje nós estamos no 9º. Você vai abrir comigo lá em Salmos 37, do versículo 4 ao 8. O tema dessa mensagem é graça sem limite. Igreja, você acha que o nosso Deus tem limite? Eu quero que vocês me respondam. O nosso Deus tem limite? Ilimitável é. Então a sua graça também, ela é sem limite para as nossas vidas. Salmos 37, do versículo 4 ao 8, nos diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a sua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Mas o que eu quero que você fixe bem: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Senhor, meu Deus e Pai, nessa hora nós nos apresentamos diante de Ti, somos gratos por podermos louvar o Teu nome, já por este período de adoração ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelo sustento desse dia, porque podemos dizer que até que o Senhor nos ajudou. Muito obrigado, papai. E Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo para falar conosco, para cumprir e fazer a Tua vontade nas nossas vidas. Ache lugar propício, Espírito Santo, de falar com a Tua igreja, porque nós estamos ansiosos em Te ouvir. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. A igreja pode se assentar. Graça sem limite. E eu quero dizer, nesse primeiro tópico, é que Ele faz muito mais. O nosso Pai faz muito mais do que nós desejamos. Ele faz muito mais do que sonhamos. Ele é esse Pai ilimitado. É esse Pai que pode todas as coisas. Que faz tudo pelo seu filho, pela sua filha. Ele faz o melhor para nós. Mas o versículo fala: agrade ao Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Então, primeiro nós temos que fazer o quê? Agradar. Como bons filhos, agradar o nosso Pai. O Pai se agrada de filhos obedientes, de filhos que amam estar na sua presença. Então temos que agradar primeiramente a Deus. Temos que agradar a esse Pai maravilhoso.
Não é a igreja ou a causa, quando nós falamos de semear, e é o que eu compreendo nesses 12 dias, nós falamos sim de você semear na questão da sua vida financeira, sim. Então, quando nós ofertamos de coração, quando nós ofertamos com alegria, o Pai também se agrada de. E eu acho isso tão lindo, que nesse agradar, nesse ofertar com alegria, Ele está também nos abençoando. Ele está nos agradando também. Porque quando olhamos à nossa volta, como é bom estar no conforto, não é? Como é bom ter esse ar-condicionado com esse tempo abafado, com esse calor. Uma oferta agradável, mas que no final é para nos abençoar. Porque esse é o Pai que servimos. Esse é o nosso Pai. Um Pai amoroso e que não se limita em cuidar daqueles que o servem e daqueles que o agradam. Ofertar, irmãos, muitas vezes tem a ver mais com a fé do que com a espécie. Será que compreendemos isso? Tem muito mais a ver com a fé do que com o dinheiro em si que depositamos ou que ofertamos. Deus nos dá a semente e espera o nosso passo de fé em semear. Ele espera que nós venhamos ter este passo, dar este passo com fé. Porque o homem, ele quer questionar, ele quer calcular, né? Mas eu parei para pensar sobre o semear esse ano, e eu cheguei à conclusão que nós nos preparamos para tantas coisas. Não é verdade? Eu quero comprar, seja uma coisa pequena, mas nós, né, nos preparamos, nós pensamos. E nós temos o ano todo para investir na melhor terra, naquele retorno que vai ser 100%. Então, nós podemos também nos programar para isso. Nós podemos sim dar este passo de fé, porque eu tenho certeza que o Senhor colocou a semente nas nossas mãos. Durante todo esse ano de 2023. Ele concedeu para nós o sustento, o alimento. A palavra nos garante e fala que um filho de Deus, ele não vai mendigar o pão, não. E Deus vai prover todas as coisas. Você consegue visualizar que o Pai colocou sementes nas suas mãos? Mas né, nós falamos de amor, nós falamos de cuidado. Sim, nós ouvimos tudo isso durante esses dias. Mas hoje eu quero te trazer sobre a questão da oferta nas finanças. Porque o Senhor nos concede tudo. E como eu falei aqui, nós o agradamos por quando ofertamos com alegria para sermos abençoados. Se nós formos olhar isso, né? Como assim? Não que fazemos porque queremos, porque né, pensamos, vou fazer porque eu vou ter o retorno mesmo. Não. Mas porque Ele é misericordioso, Ele é bondoso e Ele é fiel. Porque se a palavra dele fala que são 100 vezes mais, são 100 vezes mais, porque a palavra dele é a verdade. Aí, sobre passo de fé,
Eu visualizo esse texto como uma oferta, como um passo de fé, como uma obediência. Você pode abrir em 1 Reis, capítulo 17, e nós vamos ler uma história conhecida do versículo 8 ao 16, que é a viúva de Serepta. Eu já citei esse texto, eu não lembro se foi em algum momento de oferta, porque eu acho isso aqui uma oferta, assim, e poucos teriam essa coragem. E muitos, eu acho que iriam questionar e falar, vou poder nem morrer em paz. Vou poder nem morrer, pelo menos um pouco da minha barriga aqui, da minha barriguinha cheia. Porque fala assim nesses versículos. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele levantou e se foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhes disse, traze-me, peço-te, uma vasilha, um pouco de água que beba. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Ela ia preparar aquela comida e esperar a morte. A intervenção através de um profeta trouxe vida, mas a obediência dela fez a diferença. Um passo de fé. Ela podia falar bem assim, mas eu quero dar pelo menos esse bolinho aqui para o meu filho, e esse homem está me pedindo para primeiro eu servi-lo. Como assim? Deixa eu vir primeiro. Deixa a minha família vir primeiro. Depois eu resolvo essa questão. Mas o passo de fé a fez obedecer e viver o extraordinário. E viver o milagre da multiplicação das finanças na vida daquela mulher. Não faltou azeite, não faltou farinha, em meio à seca naquela cidade. A prosperidade veio à casa daquela viúva. Porque ela ouviu, ela acreditou, ela teve fé e ela semeou. Os olhos vedados, visão curta, embaçada, não nos permite visualizar o que Deus tem para nós. Temos que pedir uma visão alargada. Temos que pedir, enxergar além do que nós queremos, do que é a nossa vontade, os nossos desejos. E aquilo que eu acho que é impossível, como que eu vou semear, Bruna, nesses 12 dias?
um passo de fé. Não há limites para o nosso Pai, a sua graça é ilimitada. Ele tem tantas coisas para nos oferecer e nos permitir viver. O que você tem sonhado para 2024? Esses 12 dias são passos de fé para que sonhos sejam realizados através de uma obediência de um filho que agrada ao Pai. O que você tem sonhado em 2024? Eu confesso, eu tenho dificuldades em sonhar. Às vezes eu fico, tá bom, né? Mas nós devemos sonhar, porque o nosso Deus não tem limite. Às vezes os limites somos nós que colocamos. Mas eu não posso ter isso, mas eu não posso fazer aquilo, eu não posso ir naquele lugar. Eu não vou alcançar aquele cargo no meu local de trabalho. Não, tá bom, sim. O nosso Deus é ilimitado. Você é filho e filha deste Deus e desse Pai. E Ele tem prazer em realizar os desejos que estão no seu coração. Agrada-te do Senhor. E eu falo isso, e isso é algo que aconteceu, e assim, é tão assim, nas coisas simples o Senhor faz o que está no nosso coração, nas coisas um pouco maiores. E às vezes, no falar dentro da sua casa, no manifestar no desejo de algo, quando você vê aquilo se realiza. Antes de falar de 2023, de um Deus ilimitado na vida da minha família, mas eu vou falar de algo até mais antigo, só para expressar o que é um Deus que faz o desejo que há no nosso coração. Né? Igual o apartamento que nós temos hoje de 2 quartos, eu lembro tão nítido isso, que eu estava dentro do meu quarto, e a gente morava de aluguel aqui no Világio mesmo. E eu falei bem assim, não, que a gente vai conseguir comprar um apartamento, ou a gente quer comprar um apartamento, a gente começou a olhar alguns, e eu falei assim, vamos vender a nossa casa. Eu falei com o Marcelo, vamos vender a nossa casa lá em Cariacica. Aí ele falou bem assim, nossa casa é muito difícil, porque lá é uma região que não tem escritura, né, e tudo mais, então tem essas dificuldades de vender. Eu falei assim, não, mas a gente vai conseguir sim, dentro do nosso quarto. Eu lembro onde a gente estava em pé, perto da porta do banheiro. Eu falei, não, mas nós vamos vender a nossa casa. Irmãos, no outro dia, me chega a mensagem da minha vizinha da frente, lá em Cariacica. E ela fala bem assim, ei, Bruna, tudo bem e tal? Você quer vender sua casa? Falei, quê? Como assim? Meu Deus. Sim, lógico, eu quero. Deus conhece o desejo e Ele realiza os desejos que estão no nosso coração. É a palavra que fala, não é quem está do seu lado, é a palavra que diz isso. Praticamente à vista, vendemos a nossa casa. E hoje nós temos o nosso lar. Então, sonha, agrade, seja obediente, dê passo de fé, oferte mesmo no reino, que é uma terra fértil, que vai te dar 100 vezes mais sim, em todas as áreas. E o outro título é Tá chorando por quê? Eu só vivo me lamentando. Eu não tenho fé para acreditar no extraordinário.
Nós precisamos ter postura de filhos de Deus. Isso é muito sério, isso é muito real. Eu me lamento. Como eu sofro. Tadinho de mim. Só vivo focando no que é ruim. Samantha até falou, né, sobre você visualizar as coisas boas. Isso é necessário. Quais são os frutos que você colheu em 2023? Você teve problemas, você teve dificuldade? Amém, todos nós, estamos juntos. Mas, e os frutos que você colheu? Bons frutos, resultado daquilo que você semeou no ano passado. Quais são esses frutos? Você enxerga, você parou para pensar neste final de ano, quais foram os frutos que você colheu em 2023 para você glorificar o nome do Senhor, para você dar um aleluia, para você bendizer o nome dEle. Porque se nós ficarmos prostrados, se prostra para adorar, tá? Mas para ficar lamentando e reclamando, aí você não vai conseguir visualizar esses frutos bons. Chorar, colocar para fora, desabafar lá no seu momento com Deus é maravilhoso. É ótimo. Precisamos. Mas às vezes é o momento de profetizar. Às vezes é o momento de você lutar, glorificar, agradecer, bendizer, louvar, exaltar. Porque você também colheu bons frutos. Em qual momento você está? Para pensar. Às vezes o de chorar já passou. Chega, né? O momento de regar com lágrimas já passou. Talvez agora seja a hora de você tomar postura de soldado, de filho que agrada ao Pai. Chegou a hora de você dar o seu passo de fé, já para profetizar no ano de 2024. E o Salmo 126, 6, que é o que Vânia falou ontem, fala que os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus mundos. Você vai andando, vai chorando, vai semeando, vai rompendo. O ano todo, você não deixa de semear. Qual a oportunidade que tem? Semear. Entendi. Eu compreendi agora esse mistério, que não é mistério, gente. Aproveite todas as oportunidades. Estou num momento difícil, mas eu não deixo de semear. Estou triste, mas não deixo de semear. Estou chorando, mas não deixo de semear. Estou alegre, vou semear. Todas as oportunidades. Quando você entende isso, você vive coisas extraordinárias. Você para de escutar o que acontece na vida do seu irmão e você começa a viver. Às vezes nós focamos no que o outro está vivendo, no que o outro conquistou, na experiência do outro. O que eu preciso fazer para viver? Será que a pessoa que está do meu lado, ela está semeando aonde? Eu não entendi ainda.
tem uma coisa durante todos esses anos que eu sirvo ao Senhor, e são desde os 12 anos, que eu me arrependo. Eu já falei isso com Marcelo uma vez. Que eu entendi de forma tardia. Mas, graças a Deus que eu entendi. Durante esses anos, que eu já tenho 40 anos, quarentei esse ano, glória a Deus. Eu passei, por algumas igrejas quando eu era adolescente, frequentava uma igreja, depois na juventude, casei, mudei para Cariacica, e pastores passaram pelas nossas vidas. E um dia eu falei com o Marcelo assim, eu falei, você já parou para pensar que nós nunca, às vezes nem falamos felicidades pelo aniversário de um pastor que estava, cuidando da nossa família e das nossas vidas. É terra, é reino e é terra fértil. Me arrependo. E eu falo que eu procuro não perder as oportunidades de semear nessa terra. Esses dias eu refletindo, eu lembrei um dia, irmãos, que nós sempre temos o prazer de uma forma de carinho, abençoar a vida dos nossos pastores, igual nas datas de aniversário. E uma vez eu não tinha. Mas isso era limite para mim, era o meu limite, era a minha barreira, mas eu queria. Porque era o desejo do meu coração. E eu faço um bolo de fubá muito gostoso, sabe? Com goiabada. E a minha pastora, ela gosta do meu bolinho de fubá com goiabada. E nesse dia, eu fiz um bolo de fubá com goiabada e coloquei numa embalagem e foi a minha semente. Era o que eu tinha nas minhas mãos. Era semente? Era semente. Eu deixei de plantar numa terra fértil? Não. Não limite o que Deus quer fazer na sua vida. Não limite, porque a semente Ele já te deu. Só que às vezes a gente está assim, está cego, a gente não enxergou, a gente não visualizou. Enxergue a semente e não perca as oportunidades. Descansa e espera. Será que a nossa geração sabe o que é isso? Descansar e esperar? Sabe não, né? Vivemos a geração do agora. Esse dia eu estava comentando lá em casa que não tem mais negócio, Lógico que tem, gente? As frutas da estação. Mas se você vai ao supermercado o ano todo, você encontra morango. Já reparou isso? Antigamente era assim, anos atrás, eu quero fazer um negócio com morango. Aí só que não estava ainda no período. Aí você tinha que esperar vir aquele período para ter a fruta. Agora não tem mais. Para ver o nível que nós estamos, de não saber esperar. Descansar, então, nem se fala, Então, eu planto e já quero amanhã. Mas eu já plantei hoje. Aí você fica olhando lá, Ah, mas não nasceu ainda? Como assim? Mas eu quero comer esse fruto, é agora. Mas só que nós temos que esperar, nós temos que descansar no Senhor. Tem que esperar germinar, tem que esperar crescer. Aí vem e dá o fruto, aí você come. No momento propício, na hora certa. E é muito mais gostoso o fruto quando ele é
amadurecido no tempo certo. E não como nós comemos, né, agora, que tudo é forçado, aquelas frutas meio verdes, com uns gostos ruins. Quando você pega um alimento que alguém te dá, de alguma plantação, que a pessoa não usa agrotóxico, não usa nada, tem aquele, sabe, aquele fruto gostoso, é outro sabor. Porque está no tempo certo. É o tempo correto de você colher e comer daquele fruto. Então, nós temos que saber esperar. Nós temos que saber que o fruto tem que amadurecer. Só descansa quem confia. Porque se você não confia que o Pai vai te abençoar, que aquela árvore vai dar fruto, que aquela semente ela vai ali ser plantada, germinar, crescer. Se você não confiar nisso, você não vai descansar. Então, semeia e descansa e espera. Deus já recebeu a semente. Calma. Respira. Ele é o agricultor, ele é o especialista. E o fruto vai chegar nas suas mãos. Salmo 125, para a gente fechar, fala bem assim, texto conhecido que a gente fala, né, que a gente conhece bastante. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Semeou? Descansa, confia, o fruto vai vir. Mas para ter fruto nas suas mãos, você precisa semear. A graça é sem limite. O nosso Deus é ilimitável. Ele faz muito mais do que sonhamos e do que imaginamos. Não para exaltar a minha casa, mas para exaltar o meu Deus. Eu vou falar um testemunho desse ano de 2023. Em 2022, foi falado para Marcelo, né, que nós iríamos ser presenteados com uma viagem. E a gente ficou assim, pensando, né, hein? Sabe, aquela coisa assim, como? Porque era uma viagem para o exterior, né? Então, nós ficamos ali, tranquilos, né? Mas, amém, né? Glória a Deus. Começamos a nos preparar também. Até o dia que chegou e falaram, tá marcado, é tal dia. Olha, a passagem está comprada. A hospedagem já está tudo ok. E a gente fica assim, impactado. Irmãos, quando que a gente vai, talvez, imaginar, né, ou pensar que seremos presenteados com ida e volta e hospedagem para 2 países da Europa? Eu sirvo um Deus ilimitado. E você? Não é porque somos melhores, mas porque o nosso Deus faz muito mais do que nós pensamos, imaginamos. Há anos atrás, eu pesquisei uma passagem para Portugal e eu falei bem assim, nossa, não imaginava que era tão caro uma passagem para Portugal. Aí você faz os cálculos. Não,
Eu, você, tal, não, aqui, hospedagem, comida. Só que o nosso Deus faz muito mais do que pensamos e imaginamos. E quando nós sonhávamos lá em casa, a gente falava, quero conhecer tal país primeiro, quando a gente tiver oportunidade. E eu sempre falava assim, eu tinha vontade de conhecer Portugal, deve ser muito lindo lá. Só que eu não pensava que ia chegar nas minhas mãos tudo certo, não tive preocupação aonde eu ia dormir. Eu não tive preocupação em comprar uma passagem aérea. Primeiro, que se fosse eu e Marcelo, a gente ia pesquisar pelas nossas mãos mesmo, né? Ia lá entrar, ia ver passagem, não. Então, o que eu quero dizer com isso? Fora tantas outras coisas que Deus tem feito nas nossas vidas, Marcelo contou do testemunho de vida dele, Deus fez um milagre dentro da minha casa, de vida. Mas eu queria trazer esse porque é resposta o quê? Do fruto, é resposta da semente, é resposta do semear, é resposta de querer sempre semear no reino. De não colocar limites, não colocar barreiras, de não deixar os maus pensamentos tomar conta das nossas mentes. Porque muitas vezes, irmãos, como somos desafiados em semear no reino de Deus, na nossa vida financeira, com o que Ele coloca nas nossas mãos mesmo. Nós queremos fazer tantos cálculos e colocar tantas dificuldades. Mas, de novo, outra vez, quando esses pensamentos vierem à sua mente, repreenda, porque não é de Deus. Se os desafios estão vindo em semear, faça o contrário. Senhor, eu não tenho não, mas eu quero. Como eu vou poder? Como o Senhor vai providenciar para eu semear nesse reino, nessa terra? Eu não quero saber sobre a minha visão matemática e financeira. Eu quero saber da visão do Senhor. Coloque-se de pé.